Voltando um pouco pro tema do dia a dia em si, Eduardo, como é que você, né, CEO de uma empresa como a Web Motors, né, triatleta, pai, né, tem uma família, e como é que você tem conseguido conciliar o teu dia a dia, né, nesse novo cenário? Como é que você tem feito para gerenciar? Eu vou buscar minha frase que eu falei lá no começo, tá? E a frase é que a gente está sendo exigido ao máximo em todos os lados, né? Do lado profissional, do lado pessoal, como pai, como atleta. Porque eu vivi, assim, de uma hora para outra, uma mudança repentina para manter a minha rotina, né? A única forma que eu vi ao longo do tempo de eu conseguir conciliar tudo isso é ter uma disciplina enorme e ter qualidade do tempo dedicada para cada atividade 100%, né? Porque se a gente tem um tempo curto e tem que encaixar e ter a disciplina, a gente tem que estar absolutamente presente no que a gente está fazendo para meia hora ela valer como se fosse 3, né? De intensidade, de você estar presente, seja lá num processo criativo, seja lá numa conversa com o filho, com a sua esposa ou com o seu marido. Então, isso é muito importante nesse momento. A disciplina sempre me acompanhou, só que de uma hora para outra surgiram vários ingredientes de que, além da segurança da família, a gente tinha que, com relação ao esporte, por exemplo, você não podia mais ir para a rua, né? Você tinha uma condição de restrição. E como bom, vamos dizer assim, que viciado em esporte que eu sou, e amo, né? Você acaba dando um jeito de essas coisas acontecerem. Então, eu já tinha em casa muita coisa, né? Mas minha casa realmente virou uma mini academia em alguns lugares. A sacada está absolutamente repleta de equipamentos, sem dúvida. Então, foi bicicleta de spinning dentro de casa, uma partezinha da sala às vezes, e passa a ver televisão ali. A corrida passou a ser feita na escadaria ou na esteira, e aí você teve que adaptar, teve que ficar dentro de casa. Eu fiquei um tempo sem nadar, e aí eu descobri uma clínica onde eu poderia, pelo menos uma vez por semana, fazer um trabalho numa piscininha super pequena, com correnteza, e para se virar, né, para se adaptar. A clínica, graças a Deus, era muito pertinho da minha casa, então não tinha que fazer deslocamento, podia ficar dentro do meu isolamento. E, obviamente, tem a piscina também do prédio mesmo, que a gente, por um tempo, pôde usar e depois não. E tem um elástico, né, que a gente compra para amarrar na cintura e você fica nadando no mesmo lugar. Então, foi assim que eu adaptei para eu conseguir manter o triatlo, manter as atividades. E os pesos de musculação, tudo isso, esse ficou mais prejudicado, porque você não tem aparelhagem de uma academia, então você vai fazendo do jeito que dá. Então eu tive que fazer, você tem que, tem um ditado antigo, quem corre de gosto não cansa, né? Então, quando é por prazer, né, você acaba, que nem a gente tem que se desdobrar na empresa, você tem que achar também aqui os caminhos para isso. Então, assim que eu consegui equacionar e mantive a minha rotina, tentei manter a rotina. Eu só acrescentei, eu dormia em torno de 6 horas e pouquinho. Eu acrescentei uns 40 minutos a mais no sono para tentar manter a resistência, né? Porque é algo importante você conseguir manter nesse momento e o momento crítico que a gente estava vivendo. Fiz essa adaptação, mas o home office trouxe um pouco também mais de facilidade, né? Porque você economizou no tempo de deslocamento naquele momento, o qual você pôde se dedicar e encaixar as coisas com relação ao esporte. Então, foi um malabarismo que teve que se adaptar, teve que comprar, teve que fazer isso. E eu vi isso muito acontecendo, né? Eu vi muita gente tendo que fazer isso da mesma forma e gente até que não tinha iniciado no esporte, né? Que resolveu fazer esporte, resolveu comprar. E eu vi várias fotos super legais que me mandaram de amigos e a família reunida fazendo uma aula pelo aplicativo, né? Fazendo de forma digital. Então, eu achei super legal. Mas, no fundo, foi tentar manter a disciplina e, obviamente, não sair muito da minha rotina. E eu tinha que conviver também com uma outra coisa em casa de conciliar, que eu achei um exercício super difícil, por sinal. O esporte foi mais fácil do que esse, que é a questão de você manter a atenção, né? Meu filho está na faculdade, com 18 anos, está no primeiro ano de faculdade, e você conseguir ele manter a disciplina, apesar de já ser um homem, né? 18 anos e assim por diante, né? Mas você tem que ter uma dinâmica e um acompanhamento de fazer eles entenderem e manter a motivação também de você conseguir ter aula online, né? Porque, no fundo, as distrações são muito grandes, né? E você exigir de um jovem que ele tenha o foco, ou você falar de mindfulness, ou você conseguir é muito difícil, né? Então, você tem que ter uma outra dinâmica
para que você consiga manter ele nessa disciplina e tenha as aulas. Então, aconteceu de tudo. Aconteceu de ficar jogando até tarde e o dia seguinte falar que está na aula e eu pegar ele dormindo em cima do laptop, dizer que está na aula e foi lá para a cama. Pelo celular, estou tendo aula perfeitamente. Quando eu chego, obviamente, dormindo, né? Não tem jeito. Então, você tinha que manter isso e esse lado, eu vi cada cena também, porque quando você fala isso de uma realidade de adolescente, do meu caso aqui, que já está mais quase entrando na fase adulta, mas você tem as crianças pequenas que demandam uma energia enorme, né? Então, você teve que ter uma habilidade de conciliar isso e a vida conjugal, que também é algo que mudou de uma forma radical, Fernando, porque eu estava escutando outro dia uma live de uma psicóloga, eu gostei muito do que ela falou, que a gente vê muito a questão de como é que ficou essa convivência, né? E no fundo, quando a gente está junto dentro de casa, se você tem problemas, eles se agravam. Se você tem uma relação boa, ela fica melhor ainda, né? De estar junto. Então, a gente viveu um cenário que ninguém estava preparado, né? Os relacionamentos, eles foram construídos para ter uma dinâmica completamente diferente de você estar dentro de casa. Então, o que eu procurava fazer muito é conversar, né? Manter a conversa ativa e não ficar em volta só da televisão o tempo todo e poder tentar desenvolver atividades onde a gente tivesse conversa, interação entre as pessoas ali para a gente conseguir conviver. Tudo isso é para você tentar manter uma rotina, o qual, se essa rotina fosse desestabilizada, né, ela ia afetar o esporte, ela ia afetar a minha vida. Uma cadeia, né? Empresa. A cadeia toda, ela então, exigiu muito. Eu vou dizer que teve que ter uma adaptabilidade extrema e, com tudo isso, você muito preocupado tendo que cuidar da segurança, que a gente já cuida tradicionalmente de segurança contra criminalidade, contra as coisas, e agora um novo ingrediente iminente, né, forte na vida de todo mundo, que era a questão de poder se infectar. Então, eu diria que foi assim que eu consegui, de alguma forma, equilibrar tudo isso e manter a empresa aqui também funcionando. Obviamente que todo mundo também demanda nessa hora mais das lideranças, né? Em algum momento aqui eu tive até que chamar um pouco as lideranças e realmente ter uma conversa falando assim, olha, aqui não existe só o CEO, né, que é uma liderança. A liderança existe em todos os níveis e ela tem que ser exercida. Vocês têm que estar presentes muito com o time de vocês também para a gente poder fazer essas coisas acontecerem. Então, esse conjunto aí, para a gente equilibrar tudo isso, foi mantendo essa disciplina e tentando manter o meu mantra aí de corpo sã, mente sã, né? Que tentar equilibrar um pouco isso para poder aguentar esse período todo, né? Então, foi assim. E você acha que a liderança, falando, porque é um ponto bastante bacana isso que você colocou agora, você acha que a liderança já conseguiu disseminar isso para baixo, né? Colocar, olhando para o dia a dia deles, eles conseguiram essa presença com os times e entender o momento de cada um? Você acha que eles foram se adaptando e conseguiram chegar nesse nível? Eu acho que a gente está em evolução, Fernando. Eu acho que a gente está numa evolução. Eu acho que a gente ainda não está... tudo foi muito repentino, é muito recente, e eu acho que está exigindo, principalmente das pessoas mais técnicas, eu vejo isso. Porque quando, às vezes, você tem um trabalho de gestão e você tem isso como um skill mais forte do profissional, do executivo, eu acho que isso acaba acontecendo até um pouco de forma natural, né? Ele já tem muito isso de querer investir mais tempo em fazer gestão, em conversar com as pessoas. Então, nessas horas, essas habilidades de gestão, elas foram muito importantes. E eu acho que as equipes, às vezes, mais técnicas, que estão acostumadas, às vezes, até com uma metodologia de trabalho, né, já estipulada, mesmo sendo algo que seja criativo ou não, um processo muito mais rígido, às vezes, de criação ou de funcionamento, exigiu, e às vezes você tem pessoas que não estavam preparadas para isso, né? Essa intensidade de fazer gestão nesse momento, ela precisou, porque às vezes você fala assim, tem um executivo que faz a gestão, vai levando o grupo ali, mas ele vai muito mais para o lado técnico e assim por diante. De uma hora para outra, ele foi exigido em recursos que às vezes não tinha. Então, eu acho que está num processo de evolução. Eu não acho que a gente está num estágio de arte onde as pessoas simplesmente criaram isso, mesmo porque eu acho que isso é uma evolução que ela não ocorre de um dia para o outro, né? Essa questão contínua, né? Ela é contínua, ela vai se adaptando, ela vai mudando. Então, eu vejo que a palavra seria em evolução. A gente não está, eu acho que estamos longe de chegar num ponto de estado da arte, vamos dizer assim, se é que vai ter um dia, né? De a gente poder ter nessa parte de gestão. Legal.
Último ponto, porque a gente já está aí em cima da hora. Eu vou te fazer uma pergunta em cima em cima desse momento inesperado que a gente acabou, né, que a gente vivencia hoje. E se você, pegando esse momento, se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho lá no início da tua carreira, né, olhando para uma mudança tão grande que foi essa da noite para o dia, né, com coisas tão delicadas, né, você tendo que gerenciar coisas tão delicadas e movimentos tão díspares do que a gente vinha fazendo no dia a dia. Então, se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho, olha, se prepara, ou, né, que conselho você acha que você se daria? Olha, é uma excelente pergunta, viu, Fernando? Difícil. Então, por isso que ela é boa, porque ela é difícil. Mas, olha, eu de bate-pronto aqui te responderia que eu acho que é dentro do teu radar, vamos dizer assim, que vocês têm um radar, né? Todo mundo tem ligado. Eu aumentaria a sensibilidade do meu radar. A gente ter sensibilidade cada vez, ela tem que ser mais intensa e mais apurada, principalmente de perceber que o que você está sentindo, às vezes, e como você está enxergando o momento extremo de pandemia, ele é muito diferente do que cada um vive e cada um tem uma reação muito particular disso. E isso é muito difícil de você pegar, né? Você tem que ter uma sensibilidade, estar com o radar ligado e querer realmente olhar para outra pessoa que está na sua frente e falar assim, eu não estou aqui para tentar convencê-la que esse processo é seguro ou não. Primeiro, eu tenho que entender o que ela está sentindo, né? Você tem que estar aberto e com sensibilidade para você poder perceber isso. Dentro dessa percepção é que você vai conseguir fazer qualquer processo de discussão, porque se você está indo para qualquer comunicação ou qualquer interação, absolutamente querendo colocar só o que você pensa, a sua vontade, sem essa sensibilidade, é muito mais difícil. O processo demora mais e você ter a empatia na outra pessoa de estar aberta a escutar isso, que às vezes tem sentido o que você está falando, ele é racionalmente, ele é muito, muito lógico e muito forte em termos de argumento. Mas esse momento que a gente viveu, ele era ilógico, né? Ele não tem uma lógica para se adaptar, era muito sentimento envolvido. Então, se fosse o conselho que eu pudesse dar eu pegaria no meu radar e colocaria ele mais sensível, aumentaria, se fosse possível, a sensibilidade para poder estar mais atento a esses sinais e saber que a gente tem isso. Isso eu acho que é fundamental. E eu, olhando para trás, acho que se eu intensificasse isso, eu gastaria menos energia, eu faria as coisas em menor tempo, né? E conseguiria ser mais eficiente até na hora de me comunicar, falar com as pessoas e assim por diante. Então, sensibilidade nesse momento para uma liderança é muito importante. Poxa, maravilha. Eduardo, queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilização. Papo sensacional. Daria para a gente continuar aqui mais umas 2 horas conversando sobre todos esses temas, mas eu queria te agradecer mesmo pela disponibilidade, pela gentileza de ter aberto esse espaço para a gente bater esse papo tão rico, tá bom? Obrigado, Fernando. Eu que te agradeço e é um prazer também para mim, porque na verdade cada vez que a gente conversa eu acredito muito nisso, né? A gente fala aqui verbalmente, mas a gente está refletindo, a gente está em cima de uma interação sua, faz a reflexão, essa troca é super legal. Então, agradeço aí o tempo, foi muito rico para mim também e fico à disposição aí sempre que vocês precisarem. Você tem aqui um amigo e com certeza a gente vai dar todo o suporte que vocês precisarem.